eu quero entender um pouco da sua vida e como começou pra valer, né? Porque eu sei que dentro da sua casa sempre rolou essa parada da intuição, você vendo a sua mãe trabalhando com as cartas e tal. Como que você... como foi esse chamado, vamos dizer assim? Como que foi o começo e depois como você mesmo disse que recebeu essa autorização para poder trabalhar? Como que funcionou todo esse processo? Eu sempre neguei que isso fosse um trabalho para mim. Não queria. Então, na época, eu trabalhava na DHL, que é na Lapa, e eu pegava... Eu não dirijo até hoje, tá? Eu tenho medo. Eu pegava um ônibus até o metrô até a Barra Funda, de lá eu fazia baldeação, de lá eu pegava um trem que me deixava 20 minutos antes e eu andava a pé para ir para lá. Então, quer dizer, eram 2 horas para ir, 2 para voltar e um bebê pequeno em casa. E eu falava, eu fico 4 horas dentro de condução, mais 6 horas trabalhando, e quando eu chego em casa eu faço brigadeiro para levar, para vender, para aumentar. Eu ia com aquele brigadeiro no trem, em tudo. Essa jornada aí. Sim, bem interessante. Já caí no buraco do trem uma vez. Sério? Era uma visão do não vou falar do que, mas era a visão do... E aí, eu fazia toda essa trajetória todos os dias e eu via que o dinheiro da casa era sempre difícil. Então, tinha o tal do NAN, tinha a tal da fralda. E um belo dia minha mãe falou assim, ô filha, por que você não vai ler carta, né? Vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos parar de se exercitar tanto, porque eu quase não via meu filho pequenininho, eu me culpava demais por ter que fazer isso, porque eu não tinha ajuda financeira dentro de casa, se é que vocês me entendem. Então, eu tinha que fazer tudo. Eu era todo o esteio financeiro ali. E aí, o que acontece? Quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Eu comecei a fazer... Eu li, falei, tá bom, vou ler carta. E li para uma pessoa. Em uma semana, minha casa estava cheia, que foi uma coisa que eu vi que também ela disse na entrevista dela, por isso que eu falo que a gente é tocado sempre da mesma forma. E tinha gente que batia na minha porta e eu falava, mas de onde você me conhece? Ela falou, escutei seu nome na lotação. Nossa. Então você começa, e aí minha casa foi ficando cheia de NAN e de fralda, que quase não cabia nada mais. Meu filho mais velho falou assim, só o Zac que tem vez nessa casa, por que você não pede um pouquinho de farinha láctea, chocolate? Eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas para eles, né? E aí, o que acontece? Até então não tinha paranormais. Tinha eu sendo chamada de demoníaca, porque em vez de carregar brigadeiro na cabeça, eu estava lendo cartas. E o demônio estava dando dinheiro para dentro de casa. Demônio, tá, gente? Tava dando dinheiro, o baralho tava dando dinheiro para dentro de casa e eu tava conseguindo dar uma vida para os meus filhos. Uma vida. O que era uma vida? Uma lata de farinha láctea. E aí e isso foi evoluindo até que uma pessoa sentou na minha frente, uma moça loira linda, e fez umas perguntas aí sobre a vida dela, sobre aventuras, sobre uma pessoa que ali tinha uma passagem marcada da família, um falecimento, enfim. E aí ela foi embora. E aí, o que aconteceu? Foi muito louco isso, né? Ela me deu eu não lembro direito como foi a fala, mas tipo assim, ó, você mudou a minha vida, você trouxe não sei o que pra minha vida, um dia eu vou fazer o mesmo por você. 3 ou 4 meses depois, me ligaram, ó, essa aqui é da produção de não sei o que, da produtora, e eu preciso fazer um teste de vídeo com você se você tiver afim. Quem te indicou foi fulana de tal, que é a diretora de produção do Discovery Channel, a loira. Então, quer dizer, quando tem que ser, aquilo vira uma evolução. Eu não procurei em nenhum momento, os paranormais caiu no meu colo. Foi uma indicação, tanto que quando os caras vieram fazer o teste de vídeo, eu tava colando unha postiça com Super Bonder. Na hora que eu arranquei, quase arranquei os dedos fora, na hora de tirar. O gato pulava em cima do cinegrafista. Meu filho fazia uma loucura dentro da minha casa. E eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo, mas quando eu chegar lá eu descubro. E aí foi feito o teste de vídeo, passei no teste de vídeo, e eles fizeram um piloto. O piloto que o Silvio Santos tinha que aprovar. Ele aprovou, e aí a gente foi para os paranormais. E o mais bizarro e lindo e tudo, não sei nem que palavra usar para isso, é que aquilo que era considerado errado, que era considerado condenável, que eu fazia, começou a fazer as pessoas gostarem de mim, que é onde eu digo que a coisa muda a vida da gente também. A espiritualidade, ela faz tudo acontecer numa tacada só. Naquela época eu tinha uma baixa estima muito grande, porque eu escutava assim, você tem sorte
de ter uma pessoa incrível como eu do seu lado. Jamais, em tempo algum, uma pessoa incrível, uma pessoa como você poderia ter essa coisa, assim, né? Essa maravilha. Sorte eu tenho hoje. Naquela época eu tinha era azar. Mas a pessoa, eu escutava isso todos os dias. Aí você vai para a televisão e aí você começa a sair na rua e as pessoas querem fazer selfie com você, as meninas choram. Ai, eu não acredito que eu tô vendo a Selena. Eu fui crescendo como gente. Eu fui me sentindo não aquela que não tinha nem mãe nem fralda. Você começa a crescer, você começa a ver que a espiritualidade tem um propósito para você. Então, foi mais ou menos assim que tudo começou. E foi nessa época do Paranormais que você recebeu a sua autorização para trabalhar com... Foi um pouco antes, que foi nessa fase para poder não vender brigadeiro lá na DHL, né? E um beijo para a galera da DHL. Foi nessa época que eu recebi a autorização. E da autorização que eu recebi, eu acredito, a orientação de lá de cima e a autorização de lá de cima. Quando a loira linda sentou na minha frente e quando eu acredito que Deus falou assim, menina, vamos entender um pouco sobre você e vamos entender o que está acontecendo na sua vida, que a sua vida está sendo um desastre e eu vejo que você luta e luta e luta e agora eu vou dar um prêmio para sua luta. Eu passei da condição de vergonha para a condição de exaltação, do dia para a noite. E isso só pode se chamar Deus, não tem outro nome para isso. Né? Mas interessante, né? Porque realmente, a gente até conversou um pouco antes e tem a ver, assim, né, com a história da Wandinha, porque ela também não queria seguir, mas no caso dela realmente foi uma aparição sobrenatural que falou, olha, você tem que ir, senão não vai dar certo, olha, eu te mostrei. No seu caso foi um encavalamento de fatos e inclusive pessoas reais que te mostraram, foram te ensinando que você tinha que aceitar o chamado. Eu fui empurrada, eu falo que eu fui empurrada, mas o que acontece? Eu acho que nisso eu tinha que ter um trabalho de todas as maneiras. Eu acho que eu tinha que ser trabalhada na minha essência, porque mexeu muito com a minha autoestima também. Então, quer dizer, que eu lembro que a Wandinha falou assim, eu era uma pessoa arrogante, que eu tinha que trabalhar a arrogância, e eu era o contrário. Eu era uma monga. Então, eu era aquela pessoa que chegava quietinha, ainda sou, nos lugares e que sempre acha que você tem que pedir licença para estar ali como se você não coubesse naquele lugar de alguma forma. E isso é uma característica dos médiuns. Desde criança, eles acham que eles não cabem nos lugares. Eles olham as crianças da escola, elas são diferentes. As minhas amigas jogavam queimada na hora do intervalo e eu passava o meu recreio na capela da escola. E já desde aquela época eu já devia ter entendido que tinha uma missão nisso. Porque um belo dia eu olhei e tinha mais 3 amiguinhas, no outro dia tinha mais 10 amiguinhas, e um belo dia eu olhei e a capela estava lotada na hora do lanche. Eu acho que eu deveria ali, com 6, 7 anos de idade, ter percebido que a gente tem que carregar pessoas para o lado da luz. E aí Deus esfregou isso na minha cara. Porque eu sou tímida. E o que ele me deu de profissão? Eu virei ginasta, medalhista. Então eu tinha que estar na frente de um monte de gente. Depois eu entrei na USP. Na USP você é testado todos os dias. Eu tinha que fazer, eu não sei como é que chama isso hoje, mas seminário, que chamava na época, em francês. Depois eu tive 4 bandas de rock. Eu tive que lidar com a minha timidez e com o fato de que eu deveria influenciar pessoas um dia na vida na marra. Eu tive um festival que era de banda, só tinha banda do satânico não lembro se na época era death metal, o que era. E eu tinha uma banda de menina que chamava Os Biscoitos. Entendeu? Então, não ri. A gente tinha os biscoitos, tem tudo isso em cassete. Aí a gente tinha, quer dizer, eu fui colocada à prova, eu acho que Deus falou assim, bom, então tá bom, já que você não se tocou, eu vou te enfiar na frente do Celso Portiolli, e ele botou uma cereja enorme na ponta do sorvete quando ele me pôs na frente do Silvio Santos. Que eu me senti lisonjeada pelo Silvio Santos ter escolhido a mim para representar os paranormais naquele programa dos pontinhos à noite. Que era gozação, né? Os pontinhos ali, ninguém estava esperando que a gente fizesse grandes previsões. Mas eu me senti muito lisonjeada. Então, quais são as chances de uma cartomante ser eleita por um judeu para participar do programa dele e esse cara ser só o Silvio Santos? Eu sou muito abençoada. E antes eu me achava um lixo. Então, veja a diferença, né? E o médium, ele é muito, muito assediado de criança. Você não se encaixa, você olha... Você sempre tem aquela ideia idiota da sala, né? Os alunos estão tudo indo num caminho, você quer salvar o bichinho, que ninguém está nem ligando. O médium, ele é diferentão. Por isso que eu falo para os pais, hoje em dia está na moda, né? Todas as crianças de hoje têm autismo. Como é que pode, né? Todo mundo agora tem, então há 20 anos atrás não tinha...
é uma coisa que surgiu do nada, há 30 anos não tinha. Todo mundo tem uma síndrome de alguma coisa hoje. Mas, na verdade, as pessoas ou sempre tiveram, ou elas não têm hoje. Ou elas têm uma sensibilidade enorme que ninguém enxerga. Eu, como eu já fui muito invisível, eu tenho experiência nisso. Então, você passa da invisibilidade para a grande jornada maravilhosa, e eu acho que a gente tem que fazer isso com outras pessoas também. Dá a mão para mim. Se ninguém te descobriu, eu te descobri. Eu acho que é a missão da gente, né?